falar agora de hipérbola. Então, dados de novo dois pontos no plano, os focos, e um certo número real positivo, vamos chamar hipérbola de focos f e f' ao conjunto dos pontos P do plano, cuja diferença das distâncias aos pontos f e f' é em valor absoluto igual a 2 vezes a. Okay? Se um ponto P pertence à hipérbola, se e só se a distância de P ao f' menos a distância de P ao f em módulo é igual a 2a. A hipérbola vai ter dois ramos. Um é formado pelos pontos em que a diferença é positiva, igual a 2a, e outro formado pelos pontos em que a diferença é negativa, igual a menos 2a. Para obter a equação da hipérbola, na sua fórmula mais simples, vamos tomar um plano com um sistema de eixos ortogonais relativamente aos quais as coordenadas dos focos são, da mesma forma que fizemos com a elipse, C0 e menos C0. Ok? Então, geometricamente, né, temos aqui um dos ramos de hipérbola, temos aqui outro ramo de hipérbola, temos aqui o foco em C0, outro foco em menos C0, temos aqui os vértices, um da hipérbola, A e A', né? Temos aqui o C, que é a distância do F à origem, né? Ao centro da hipérbola, menos C aqui também, okay? E depois temos estes valores A e B que correspondem aos semi-eixos. Aqui observemos que, neste caso, né, temos uma relação um pouco diferente, C² vai ser igual a A² mais B². Vamos já falar sobre isso. Certo? Então, se a diferença for positiva, o ponto dizemos que está no ramo direito da hipérbola, se a diferença for negativa, dizemos que ele está no ramo esquerdo da hipérbola. No sistema de coordenadas que nós escolhemos, Pxy está no ramo direito da hipérbola, então o menos xy simétrico de P passa para o lado esquerdo e vice-versa. Então a hipérbola tem um eixo de simetria, okay? No eixo y, de facto. Ou seja, os dois ramos da hipérbola são linhas simétricas em relação ao eixo y. Então, para achar a equação de um dos ramos da hipérbola, por exemplo, o ramo direito, nós escrevemos a distância do P ao f' é igual à distância do P ao f mais 2a em coordenadas, né? Como o f é C0 f' menos C0 e o ponto P é xy, então ficamos com esta expressão. Vamos elevar tudo ao quadrado, como normalmente, elevando ao quadrado, simplificando, chegamos a este tipo de expressão, elevamos novamente ao quadrado e chegamos a uma expressão deste tipo e vamos chamar isto aqui de B, né? Assim, vamos chamar de B e vamos obter no final, dividindo tudo pela constante que está do outro lado da igualdade, ficamos com esta expressão x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1, certo? Em que o A é tal metade da diferença das distâncias dos pontos aos focos, o B é obtido como c² menos a², em que o C é metade da distância entre os focos. Okay? E isto aqui é uma hipérbola com o eixo horizontal. Já se o P xy estivesse no ramo esquerdo, certo? Então o ponto menos xy estaria no ramo direito e, portanto, ainda vale a mesma equação, porque a equação envolve x², né? Portanto, não faz diferença trocar o valor ao x. Então a equação obtida é satisfeita pelas coordenadas de todos os pontos pertencentes à hipérbola. Okay? Então, se a hipérbola centrada na origem tiver um eixo vertical ou ao contrário, nós trocamos as posições de x e y. Obtemos, então, y² sobre a² menos x² sobre a² igual a 1. Okay? Isso é o caso do eixo vertical. Nós vimos atrás o caso do eixo horizontal. Tal como no caso da elipse, não só as coordenadas dos pontos da hipérbola satisfazem a equação obtida acima, mas também temos o recíproco, ou seja, se o ponto tem coordenadas x e y que satisfazem a equação da hipérbola, nós podemos mostrar que, de fato, ele satisfaz que a distância do P a um dos focos menos a distância do P a um outro foco em módulo é sempre constante, igual a 2a. Okay? Novamente, o argumento pormenorizado pode ser encontrado no livro-texto recomendado do curso.
Os elementos da hipérbole, né, são de uma maneira semelhante à elipse, né, são os vértices, o ponto A e A' onde a hipérbole intersecta o eixo. Okay? O segmento AA' chama-se o eixo da hipérbole e o segmento BB' com o B sendo o 0Bzinho e o 0 menos Bzinho chama-se eixo conjugado da hipérbole. Okay? Os pontos B e B', atenção, eles não pertencem à hipérbole, mas os pontos AA' sim. Okay? Eles são interseções da hipérbole com o eixo da hipérbole. As retas y igual a b sobre ax e y igual a menos b sobre ax chamam-se assíntotas da hipérbole. Porquê? Porque para valores muito grandes do x a hipérbole torna-se quase indistinguível das assíntotas. Ela vai convergir para si, fica muito próxima das assíntotas. A excentricidade da hipérbole também é dada pelo c sobre a. Ok? Mas agora c quadrado é igual a quadrado mais b quadrado. Certo? Então, observem que E agora é maior que 1, ao contrário da elipse, onde o E estava entre 0 e 1. Okay? E este valor de E corresponde a 1 sobre cosseno de θ, onde o θ é o ângulo das assíntotas com o eixo da hipérbole. Então, o θ será este ângulo aqui. Okay? As assíntotas são estas retas que estão aqui cortando em cruz, são as assíntotas da hipérbole, com equações y igual a b sobre a x e menos b sobre ax. Okay? O a é esta distância aqui, deste ponto de interseção da hipérbole com o eixo, a distância dele à origem, a 2a, né, é o dobro da distância entre os eixos. O c corresponde à distância do foco à origem, certo? E o 2c então é a distância focal entre os dois focos, certo? Esta representação aqui está assumindo que o eixo é horizontal e que a hipérbole está centrada na origem. Vamos olhar aqui a relação entre a excentricidade e a abertura dos ramos da hipérbole. Tenho aqui duas hipérboles, x² menos y² igual a 1 e x² menos 5y² igual a 1. Okay? A excentricidade da primeira é 2, a excentricidade da segunda é menor do que 2. Então reparem, né? A excentricidade maior, que é 2 da H1, né? H1, que está aqui com cor mais clara, né? Ela tem uma abertura maior do que a excentricidade da E2, que H2 está aqui com cor escura, né? Que ela é mais apertada. Então, maior excentricidade, né, representa uma maior abertura dos ramos da hipérbole, menor excentricidade representa uma menor abertura dos ramos da hipérbole. E quando a excentricidade vai para 1, né, a hipérbole fica extremamente fininha, encaixada em torno, muito próxima do seu eixo. Exemplos de uso destas noções. Determine os elementos da hipérbole de equação x² menos 2y² menos 8 igual a 0. Bom, nós podemos transformar isto numa equação da hipérbole, uma diferença de quadrados, como simplesmente passamos o 8 para o lado de cá, dividimos tudo por 8 e ficamos com x² sobre 8 mais y² sobre 4 igual a 1. Portanto, temos eixo horizontal, a² igual a 8 e b² igual a 4. Certo? Então o c², que é a² mais b², passa a ser 12. Okay? E os focos, então, quais são? Uma vez que o eixo é horizontal, o foco vai ser menos raiz de c, perdão, que é menos c, né? Que é menos raiz de 12, e c0, ou seja, raiz de 12, 0. Então temos aqui os focos. Os vértices vão ser mais ou menos A0,
Ora, o A é 8, então o foco é mais ou menos raiz de 8, 0. E a excentricidade é de novo C sobre A, já determinamos o C é raiz de 12, o A é raiz de 8, então C sobre A é raiz de 3 meios. Okay? As assíntotas são dadas pelas retas de equação y igual a mais ou menos b sobre ax e b sobre a é raiz de 2 sobre 2. Para uma outra hipérbole, vamos determinar os vértices, os focos e a excentricidade e dar uma olhada no gráfico. Então, a hipérbole agora é 9x² menos 4y² menos 18x menos 16y menos 43 igual a 0. Estamos numa situação semelhante àquela outra situação que nós vimos no caso da elipse, em que é necessário completar quadrados, certo? Então, nós vamos completar os quadrados. Então, ficamos com o 9x² vai se juntar com o menos 18x mais alguma coisa, o 4y² vai se juntar com o 16y, né, mais alguma coisa. Aqui temos sinal negativo, então pomos aqui o sinal indicado. E o que é que nós vamos fazer aparecer aqui, né? Bom, eu poderia ter colocado o 9 em evidência aqui, poderia ter ficado com x² menos 2x, com o 9 por fora. Optei por não fazer isso. Okay? Porquê? Bom, porque se eu souber que isto aqui, né, é 9x², então o que está aqui tem que ser 2 vezes a raiz quadrada disto, vezes a raiz quadrada que eu tenho que somar aqui, certo? Então eu pego no 18, divido pela raiz quadrada de 9 e divido por 2. E isso é o que eu tenho que adicionar para formar um quadrado, mas tenho que adicionar ao quadrado, okay? Por causa da fórmula do quadrado da soma. Analogamente, deste lado tenho 4y² mais 16y, eu pego no 16, divido por raiz de 4 e divido por 2. E este número é exatamente elevado ao quadrado, que eu tenho que somar aqui. Okay? Então, ao mesmo tempo que eu vou somar deste lado, para compensar tenho que somar do outro lado da identidade, da igualdade, com os números correspondentes. Okay? Então, isto significa que nós estamos aqui somando, essencialmente, 9 e 16. Ok? Aqui vai dar 4², aqui vai dar 3². Ok? Então, ficamos com aqui 3x menos 3² e deste lado 2y mais 4². E o 43 vai ser somado com 9 e subtraído de 16. Ficamos com 36, que corresponde a 6² também. A partir daí eu divido tudo por 36 e ficamos com 9x menos 1² sobre 36 menos 4y mais 2² sobre 36, porque eu coloquei em evidência os fatores comuns aqui dentro. E portanto isto é a mesma coisa que x menos 1² sobre 4, que é 2², e y mais 2² sobre 9. Este 4 aqui não deveria estar aqui. Certo? Então nós temos aqui uma equação de uma hipérbole, né? Também com eixo horizontal. O centro dela vai ser 1 menos 2. Okay? E o A é 2 e o B é 3. Ou seja, eixo horizontal, A igual a 2, B igual a 3 e centro 1 menos 2. Os vértices se descobrem facilmente, eu sei o centro. Para determinar A, eu subtraio e adiciono A vezes o vetor unitário na direção horizontal, porque o eixo horizontal. Okay? Somo e subtraio, obtenho menos 1, menos 2 e 3 menos 2. E como eu sei que c² é a² mais b², eu conheço o A e o B, então eu tiro que o c² é 13.
Então, os focos vão ser o centro menos o C vezes o vetor unitário na direção horizontal, né? E mais isso. Então, ficamos com menos 1 menos raiz de 13 menos 2 e 1 mais raiz de 13 menos 2. Isto são as coordenadas dos focos. E a excentricidade é o C sobre A, é a raiz de 13 sobre 2. Okay? Então, pegamos na equação original e determinamos passo a passo a equação da hipérbole e os seus elementos. Isto aqui é um esboço da hipérbole, o centro em 1 menos 2, os vértices, o vértice em menos 1 menos 2, em 3 menos 2, os focos aproximadamente marcados e como o eixo é horizontal, né? O eixo é esta reta horizontal, então a hipérbole tem este tipo de cara, né? Esse é o esboço da hipérbole. Vamos começar por ver vamos ver agora um pequeno exemplo de mudança de coordenadas, que é bem interessante. Suponhamos que eu pego esta função, a função 1 sobre x, e o gráfico, né, é este conjunto. E vamos ver, portanto, o gráfico é y igual a 1 sobre x para x positivo. Vamos ver que este conjunto de pontos é um ramo da hipérbole. Tá? Então, para provar isso, nós vamos introduzir no plano um novo sistema de coordenadas, chamado OST, que tem a mesma origem, e os eixos OS e OT formam ângulos de 45 graus com os eixos antigos. Nós vamos chamar de Szinho, Tzinho, as coordenadas de um ponto nesses novos eixos. E vamos obter a equação de G em termos de ST. Okay? Então, para isso eu preciso de exprimir o x e o y em função das novas coordenadas ST e depois substituir na definição de G. Então, observemos que num triângulo retângulo, os ângulos agudos medem π sobre 4 e, portanto, cada cateto é raiz de 2 sobre 2 vezes a hipotenusa. Okay? Porque é o seno e o cosseno de π sobre 4. Então, representando aqui um ponto P qualquer do plano, os eixos x e y e os eixos S e T, que fazem ângulos de 45 graus com os eixos usuais. Okay? Então, observem que se eu pegar no ponto P e tentar determinar as coordenadas dos novos eixos, eu vou ter que passar uma perpendicular por P, perpendicular ao eixo S e uma perpendicular ao eixo T passando por P também, né? E os pontos de interseção dessas retas perpendiculares vão me dar aqui a coordenada S, este comprimento, e aqui a coordenada T, que é este comprimento aqui. Quais são as relações disto com o X? Bom, observem, eu tenho aqui um triângulo retângulo, okay? E este lado eu posso tentar calcular. Então, este lado aqui é de facto t raiz de 2 sobre 2, né? Porque eu tenho t é a hipotenusa de um triângulo retângulo com ângulo de 45 graus aqui, né? Aqui é ângulo reto, perdão, aqui é um ângulo de 45 graus. Sim? E eu também sei que este pedacinho aqui é t raiz de 2 sobre 2 pela mesma razão. Ok? Certo? E por outro lado, este ponto aqui, que corresponde a este comprimento aqui, este ponto aqui, tem coordenada S raiz de 2 sobre 2 pelo mesmo tipo de relação. Eu tenho aqui S, tem aqui ângulo de 45 graus, tem aqui o triângulo retângulo, então este lado tem que ser a hipotenusa vezes raiz de 2 sobre 2. Então, estas equações, estas relações podem ser traduzidas deste jeito, né? O x é raiz de 2 sobre 2 S menos raiz de 2 sobre 2 T, nós vemos aqui. O x é S raiz de 2 sobre 2 menos este pedaço aqui, que é T raiz de 2 sobre 2. Né? E no elemento y é raiz de 2 sobre 2S mais raiz de 2 sobre 2t. Okay? Supondo que o x e o y é positivo.
Okay? E nesse caso vai ser positivo. Bom, então, XY está no gráfico G, se e só se x é positivo e x vezes y igual a 1. Okay? Mas, se o x e o y são dados por estas expressões nas coordenadas novas, então nós temos que ter S positivo e este produto igual a 1. Mas isto é exatamente uma diferença de quadrados. Isto é a mesma coisa que S ao quadrado sobre 2 menos t quadrado sobre 2. Tá? Ou seja, S quadrado sobre A quadrado menos t quadrado sobre B quadrado, em que A quadrado igual a B quadrado igual a 2. Ou seja, P, né, nosso gráfico de 1 sobre x, pertence ao lado direito de uma hipérbole cujo eixo é a reta OS, ou seja, a bissetriz de quadrantes ímpares nas coordenadas originais. Okay? Então, esta mudança de coordenadas, né, vai nos permitir enxergar este lado como metade de uma hipérbole. Ok? Só que agora as assíntotas são os eixos x e y e o eixo é bissetriz de quadrantes ímpares. Então isto mostra que nós podemos ter figuras no plano, né, que são secções cónicas, mas que não estão com os eixos paralelos, né, aos eixos usuais. Então nós aí precisamos de fazer uma mudança de coordenadas especiais para podermos reconhecer qual é o tipo de equação que nós temos. Okay? Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Em seguida, vamos tratar de um outro tipo de seções cónicas no plano, a parábola.